Muito boa tarde, João Guilherme, para você, a todos que nos acompanham no Expediente Futebol. Pois é, o Corinthians, com essa escassez de gols, vivendo dois momentos bem diferentes, né? No Campeonato Brasileiro, o Eugênio lembrava ali, agora há pouco, né? Corinthians tem 35 pontos, não vence há 4 rodadas, vem de 2 empates e 2 derrotas, está apenas 4 pontinhos acima da zona de rebaixamento. Chapecoense tem 31 pontos. Então, sinal de alerta ligado no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, a empolgação aí com a possibilidade de conquista do título. Corinthians, que no primeiro semestre foi campeão paulista, agora tenta fechar a temporada com o título da Copa do Brasil. A fiel torcida está empolgadíssima, viu, João? Porque depois da derrota no primeiro jogo lá no Mineirão por 1-0, muitos torcedores comemoraram, entre aspas, o resultado magro para a Raposa, dando a entender aí que o Corinthians tinha totais condições de reverter. E a fiel realmente está confiante. Hoje, o treino aqui no CT Joaquim Grava, fechado para a imprensa, técnico Jair Ventura fazendo mistério na escalação, mas a atividade de amanhã será aberta para o público. Inclusive hoje, mais de 30 mil pessoas trocando ali alimentos por ingressos para acompanhar então o último treinamento do Corinthians nesta terça-feira à tarde na Arena de Itaquera. E aqui então, concentração total. Inclusive Jair Ventura já antecipou a concentração. Os jogadores do Corinthians perderam no sábado o clássico para o Santos, treinaram ontem, domingo, e hoje voltaram também à atividade e já continuam por aqui, já iniciando a concentração para o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro. Técnico Jair Ventura terá aí a volta do Douglas, que cumpriu suspensão. O zagueiro Léo Santos, que deixou o clássico contra o Santos com dores musculares, passou pela zona mista na saída do Pacaembu, disse que está tudo bem, que ele deve jogar. E outros reforços importantes, né? Os paraguaios, os atacantes Sérgio Dias e também o Romero voltaram da seleção e reforçam o Corinthians nesse momento importante. E aí então fica aquela dúvida, né? Aquele mistério, quem será que o Jair Ventura vai escalar nesta quarta-feira? Ô João, na coletiva do jogo, depois do jogo de sábado, o Jair disse assim: olha, eu vou fechar os próximos treinamentos no domingo e na segunda, mas não é para atrapalhar o trabalho da imprensa, não. Isso aí é para que eu tenha alguma possibilidade, para que eu trabalhe alguma jogada ensaiada, para que eu prepare alguma surpresa para o jogo contra o Cruzeiro. É isso que o treinador quer. Tirar um coelho da cartola, preparar aí uma surpresa para tentar superar o Cruzeiro. E aí a gente fica naquelas dúvidas, né? Quem seriam essas possibilidades? De repente, a entrada de um centroavante, um homem, um atacante de área, de referência ali na frente, é uma possibilidade. Mas a gente lembra que o Roger já jogou a Copa do Brasil pelo Inter, então não pode jogar. Se fosse para colocar esse homem de referência no ataque, seria o Jonatas, que inclusive jogou contra o Santos e teve uma participação apenas discreta. Outras possibilidades: Gabriel ou Douglas no meio-campo, ao lado ali do Ralf na marcação. Também tem a possibilidade do Pedrinho, que seria sim uma surpresa aí, de repente, na vaga do Cleison. Enfim, a gente não sabe porque os treinos estão acontecendo reservadamente, né? Fechados para a imprensa, mas existem aí algumas possibilidades que o Jair Ventura está tentando trabalhar para tentar surpreender o Cruzeiro nesta quarta-feira na Arena de Itaquera. João e amigos do Expediente Futebol. Perfeito, e eu tenho aqui algumas informações, meu amigo Fernando Caetano. Há 4 jogos que o Corinthians não faz um gol e no Brasileiro, dos últimos 13 jogos, só ganhou 2, né? Quer dizer, o Corinthians chega nessa final precisando achar soluções rapidamente, porque está em desvantagem contra o Cruzeiro, né, Caetano? É verdade, né, João? E o pessoal está apostando que a fiel torcida vai fazer a diferença na arquibancada. A gente lembra que contra o Flamengo, o Corinthians também no treino de véspera da semifinal também fez uma atividade aberta para o público, que foi importante aquele momento ali, né? Aquela passagem das vibrações positivas para os jogadores. O Corinthians conseguiu passar pelo Flamengo, que também era favorito, e tenta agora repetir
repetir a dose contra o Cruzeiro. Acontece que contra o Flamengo, o Corinthians voltou do Rio com um empate, né? E agora veio de Belo Horizonte com uma derrota. Quer dizer, o Corinthians vai ter que sair um pouquinho mais para o jogo e aí o Mano Menezes, a Raposa podem aprontar, né, o João Guilherme, amigos do Expediente. É verdade, inclusive hoje há filas impressionantes lá para trocar, né, o alimento, a lata de leite pelo ingresso para o treino aberto de amanhã. De novo teremos uma linda festa que nós vamos mostrar ao vivo aqui na programação do Fox Sports. Caetano, muito obrigado, hein, Caetano? Qualquer novidade é só chamar, fique à vontade, hein? Legal, João. Olha, um provável time do Corinthians aí, que a gente está imaginando, teria o Cássio, pela direita o Fagner, né, que voltou bem, apesar da lesão, não sentiu nenhum problema. Dupla de zaga com o Léo Santos e o Henrique, pela esquerda o Danilo Avelar. Essa linha de defesa não deve mudar. Aí, no meio, o Ralf, provavelmente com o Douglas ou com o Gabriel, e a linha de frente com o Romero, voltando à seleção paraguaia, o Jadson, o Matheus Vital, e aí Cleison ou, de repente, Pedrinho, ou um homem de referência no ataque. Enfim, são as possibilidades aí do Corinthians para enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira. Tudo ao vivo no Fox Sports, a melhor transmissão da TV brasileira. Volto com você, João, aí nos estúdios do Expediente Futebol. Show de bola! Final é com a gente mesmo, Caetano. A casa da Copa do Brasil, quarta-feira, Corinthians e Cruzeiro. Amanhã, a impressionante Fiel vai dar mais uma demonstração da sua força. Preste atenção na matéria do companheiro Gustavo Berton. Alô, amigos do Expediente Futebol, aqui em um dos portões de entrada da Arena Itaquera, onde o torcedor do Corinthians hoje veio buscar o seu ingresso para o treino, o último trabalho antes da grande final da Copa do Brasil. O torcedor veio em peso para esse dia aqui. Deixa eu chegar num companheiro aqui, amigão, vem cá. Tá confiante para o jogo de quarta-feira? Sim, a gente perdeu lá em Minas, mas aqui a gente tem confiança na nossa casa, sempre temos um resultado bom aqui em casa, então... Aquele 1-0 lá não tirou a confiança? Corintiano que acha que o Corinthians não consegue reverter um placar de 1-0 não pode ser corintiano. E veio buscar o ingresso pro treino de amanhã? Vim. Tá aí, ó, o torcedor do Corinthians esteve por aqui. Vem cá, amigo. Coringão vai ganhar quarta-feira? Lógico, é nóis. E aquele 1-0 em Minas lá? Não é nada, o Corinthians vai virar. Vem cá, me diz uma coisa. Vale a pena todo esse tempo de fila aí pra ver o treino? Vale a pena ver as criançadas felizes aqui pra curtir o Coringão. Quem que vocês vão ver amanhã aqui em Itaquera? Todo mundo. Quem que você quer ver? O Romero. Romero? Quer ver? E vai empurrar o Coringão? Vai. Aí, o torcedor do Corinthians veio, uma unidade de leite em pó valia o ingresso para conseguir assistir o último treino do Corinthians antes da grande final da Copa do Brasil. Desde as 7 horas da manhã os portões aqui estavam abertos, os primeiros torcedores começaram a chegar às 4 horas da manhã e são esperados para esse treino do Corinthians mais de 35 mil torcedores. Entre 35 e 40 mil torcedores, mais ou menos o que o Corinthians fez antes da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, agora repetindo esse grande número de torcedores para assistir esse treino aberto aqui em Itaquera contra a equipe do Cruzeiro para essa grande final da Copa do Brasil. Gustavo Berton de São Paulo para os canais Fox Sports. Muito obrigado, valeu Gustavo Berton. Lembrando que o torcedor leva uma lata lá de leite, pega um ingresso, amanhã teremos 40 mil ou mais pessoas no treino aberto marcado para a tarde na Arena Corinthians. Não será o público do jogo. Esse público aí que vai ao treino aberto estará acompanhando o Fox Sports, mandando suas energias positivas de longe. Mas o Corinthians vai precisar muito da galera, porque não sai gol no time do Corinthians. 4 jogos sem gol. A marca do leite em pó é distinta, né? Sim, Dos caras que vão ver o treino amanhã, ela é uma marca de leite em pó mais barata. Mais barato. E no jogo da quarta-feira já é o corintiano rico, né? Porque o futebol ficou pro torcedor rico. É fato. É rico, né? Quem que tem grana para pagar Ou classe média. 400 paus aí no ingresso? Eu discordo dessa teoria, Que bom, mas PVC. dá uma boa conversa. Que bom, PVC, que bom. Não é teoria. Não é teoria. Na quarta-feira, quem vai ao estádio do Corinthians? Mas não é Corinthians? Mas não é todo mundo que paga R$400. Ah, mas tudo Tem bem. gente que paga 54. Sim, mas tudo bem. Mas qual é o cara que tem um salário mínimo que consegue pagar 54 e ver todos os jogos no ano? Não tem, é isso que eu estou dizendo. Todos os jogos, não. Mas tem gente que consegue pagar 54. Mas esse que paga 54 pode praticamente ver todos os jogos. Não, eu não estou discutindo quem está indo lá. É um cara que tem a oportunidade de ver o time. Eu não discuto isso. O que eu discuto é só que você não tem só gente que paga R$400. Tem gente que paga preços mais acessíveis e menos acessíveis. Não, tem gente que paga
R$29 para ver o jogo do Palmeiras, tem gente que paga R$30 para ver o jogo do Flamengo, tem gente que paga R$60, tem gente que paga 200, tem gente que paga Esse aí paga 1 quilo de alimento. Exatamente. É um público diferente. Eu estou discutindo só quando a gente fala que existe uma elitização do futebol, ela é relativa. A gente medir, por exemplo, os jogos do São Paulo, você vai ver que todos os jogos que tiveram mais de 40 mil tiveram um ingresso superior a R$30. Certo. E todos os que tiveram menos de 40 mil tiveram ingressos inferiores a R$30. É incrível. Dá uma conversa boa disso. De qualquer maneira, é super legal, porque você você oportuniza, né? Virou agora o Zé, né? Sim. Você dá oportunidade a esse torcedor que não tem condição de ver o jogo da final, porque ele não faz parte de nenhum tipo de esquema de fidelidade de torcedor, de sócio, para ele poder ver a arena. Tem gente que está aí pela primeira vez, João. É um público diferente. Aliás, o Corinthians confirmou hoje que todos os ingressos para o jogo de quarta-feira estão esgotados. Edmundo, Oi. Torcida ganha jogo? E por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque o Corinthians passa por um péssimo momento. Há 4 jogos não faz gol. Nos últimos 13 jogos do Brasileiro ganhou 2. E vai precisar do empurrão da Fiel no seu Caldeirão. A torcida influencia até que ponto? Ajuda bastante, João. No caso da torcida do Corinthians, é uma torcida até particular. Ela mais incentiva do que vaia. Né? Ela está sempre ali empurrando e isso é muito bom. Mas você precisa também ter um time organizado. Você precisa ter um time que saiba o que fazer a hora que tem a bola, não só defensivamente. Você precisa chutar gol. A gente fez o jogo. Cruzeiro e Corinthians, o Corinthians não deu um chute no gol do Fábio. O Léo e o Dedé sobravam, ficavam os dois na sobra sem ter alguém lá na frente, pelo menos, para fazer número. Então, assim, a estratégia, eu não concordo. A estratégia não foi a melhor. Não imagino que isso vá se repetir na quarta-feira. Imagino que, até para que o torcedor jogue junto, até para que o torcedor ajude, você tem que ser um termômetro, tem que ser de dentro para fora. Claro que vai começar de fora para dentro, tá aí essa manifestação da prova de que, né, o torcedor está acreditando, mas você de dentro para fora também tem que chamar o torcedor para o seu lado, porque senão daqui a pouco o que é positivo vira negativo, porque uma torcida também desse tamanho pode jogar contra, você não ter personalidade para dar um passe mais agudo, um passe que vai deixar um companheiro seu na cara do gol, um chute de média e longa distância que você corre o risco de não acertar. Então, assim, ajuda. Eu sempre gostei da torcida do meu lado, incentivando, empurrando. Mas acho que o Corinthians precisa mostrar um repertório maior, né? Precisa definir uma maneira de jogar que leve perigo ao adversário, porque são 4 jogos sem marcar gols. E chutando muito pouco. E se ele não marcar na quarta-feira, ele não é campeão. O Cruzeiro será campeão. E o Jair hoje fechou o treinamento, o Caetano disse ali, e ele está procurando uma alternativa. Em pouco tempo que ele tem para... O que eu penso? Eu já falei isso daí, em cima disso que o Edmundo está falando, eu já tinha comentado aqui. Cruzeiro vai se postar na defesa. Eu entraria com cara de área. Agora, quem é esse cara de área, a gente pode discutir aqui. Se você for ver como referência o jogo contra o Santos, aí você não coloca ninguém em campo, né? Porque ninguém aprovou. O Jonathan não foi bem. O Jonas, eu nem vou falar, senão vai virar outro casinho, eu não quero mais falar sobre esse tema, entendeu? Agora sim, o Emerson não é esse cara para jogar de centroavante lá, ele é o cara da ponta, mas ele não tem mais aquele vigor físico para ser esse cara da ponta. Então eu não colocaria o Emerson como centroavante. De repente o Danilo. Só que o Danilo, a gente vê tão pouco Danilo em jogos para valer, fica até difícil a gente fazer uma defesa do Danilo para ele se encaixar justamente entre os dois zagueiros da equipe do Cruzeiro, entendeu? Esse para mim seria o fato novo. O Pedrinho entrar. O Pedrinho entrar não é o fato novo. O Pedrinho tem que jogar. Enfim, é uma escolha do técnico, mas isso não é um fato novo. O fato novo seria mudar esse esquema que está muito manjado. Você não tem um cara de área, sei lá, você facilita a marcação do rival. Já é difícil para o Corinthians, né? Com um centroavante, seja ele qual for aí, né? Sem o centroavante fica muito mais complicado. Então eu inventaria, se é que esse é o termo, eu inventaria o Danilo para jogar
de centroavante. Agora, a produção me alerta aqui, nosso Carloto, que nas vezes em que colocou o Danilo nos últimos jogos, o Jair colocou ou como volante ou como meia. Não, e para isso não precisa. Para isso não precisa. Volante... Quer dizer, isso não demonstra que ele não pensa? Volante para marcar, ele marca menos... Não, veja só, estou falando volante para marcar. Ele marca menos que o Douglas, que o Gabriel e com o Ralf. Para pensar, ele tem uma movimentação inferior àquela do Jadson, que já é criticado por nós aqui. O que eu entendo... Eu estou falando para ele atuar entre os zagueiros, como o Edmundo está falando, jogar entre os zagueiros do Cruzeiro, atuando numa faixa menor do campo, entendeu? É isso que eu defendo, Danilo. O Corinthians não tem essa figura, né? O Roger, que seria o jogador mais qualificado, ele não pode jogar porque já jogou pelo Internacional. O Jonathan foi testado e não foi bem. O Matheus Matias... Jogou pela ABC também, não poderia. Também não pode. Assim, eu acho que pode ser uma alternativa, mas eu acho que o mais importante é você pisar na área adversária. Porque o Corinthians tem 2 bons jogadores, ou pelo menos o ano passado fizeram uma excelente temporada, que é o Cleison e o Romero. Então, o jogo se desenvolve pelo lado do campo, né? O problema é que eles chegam do lado do campo e o Jadson não pisa dentro da área, ou pelo menos não pisou no jogo contra o Cruzeiro. O Matheus Vital também não? Também não. Não pisa dentro da área. E aí, quando a bola é cruzada dentro da área, a defesa adversária ou o goleiro estão absolutos ali para praticarem a defesa, para tirar a bola dentro da área e reiniciar o contra-ataque. Esse é o grande problema da equipe. O Vital pisa, Edmundo, mas quando ele pisa, ele não tem qualidade nenhuma. Tava 0-0 Flamengo e Corinthians, ele perdeu um gol feito. Corinthians e Santos também. Corinthians e Santos também. O chute que ele deu no jogo contra o Santos, ele não acertou nem o gol, né? Quando a gente discute algumas coisas aqui, acho que eu nunca fui técnico, mas minha época de jogador, sempre entendi que o time... Esse lance aí, Ed. Você precisa ter mais de um fazedor de gols, né? Para você não ficar preso a só um. Aí você vai pro Cruzeiro, falando especificamente do adversário. O Barcos faz gol, o Thiago Neves faz gol, o Arrascaeta faz gol. O Fred está voltando, hein? Falando só dos titulares. Sim. O Henrique faz gol. Mesmo sendo volante, pelo tamanho, o Dedé faz gol. Aí você vai pro Corinthians. Caramba, Romero fez aí uns gols num período, né? Em 10 jogos fez 7 gols, não foi? Mais ou menos essa coisa? Fez 3 gols contra o Vasco. Enfim, mas quem é o outro goleador? Jadson na bola parada, na habilidade, que ele é muito habilidoso, mas ele está sendo facilmente marcado Mas não é ele que tem que ser o goleador, você tem razão. Não é ele que... Matheus Matias, Jonatas, Roger não pode jogar. Esse é o problema. Esses caras não Então, assim... Agora, entre nós, o Corinthians tem uma dificuldade, dificuldade não, ele tem um azar, ele tem a mão podre para contratar centroavante, né? podre? Gente, eu não vou falar o nome daquele cara que você gosta lá, que eu já não quero falar, mas começa com K. Mas se ele tivesse hoje no elenco, seria uma alternativa. Tá fazendo falta, hein? Ele é melhor que o Jonathan e é melhor que o Matheus Matias. Seu boneco da Fiel falou isso hoje pra mim. Que o Casim tá fazendo falta. Você criou um folclore. Você é debochado. Isso eu não sou debochado, eu tô falando sério e você tá com deboche. Eu não tô falando brincando, eu não tô brincando, tô falando realidade. Você criou um folclore em torno da figura do Casim. O Casim é melhor. Que eu criei. Verdade. Edmundo. Eu criei. O cara é ruim de bola, ele não é o maior centroavante da história do Corinthians. Mas ele, se está hoje no elenco, ele estaria jogando, porque é presença diária. Fez o gol do título ano passado. Fez o gol do título. Presença diária, então vamos escalar o Danilo. O Danilo é uma presença legal. Fala aí, BBC. Fala aí. O fato é que você olha pro elenco do Corinthians, tá claro que o Jair tem que fazer uma coisa diferente, tem que inventar uma coisa diferente para surpreender o Mano Menezes, para surpreender a todos nós. E aí você vai buscando alternativa, você vê o Jonatas jogando contra o Santos e não parece ser o Jonatas. O Emerson pode ser, mas também não solucionou o ataque contra o Santos. E o ataque contra o Santos teve mais atacantes, teve o Pedrinho, teve o Emerson, teve o Jonatas, teve o Matheus Vital do lado esquerdo, que não é atacante. Mas teve mais gente atacando. E não funcionou. Então é difícil você buscar hoje a solução
solução, se eu ia colocar uma outra palavra que não precisa. Uma alternativa para o ataque? Que você olhe e diga assim, agora ficou encorpado o ataque. Não é difícil de fazer. É culpa do Jair não ter conseguido fazer isso nesses 9 jogos. 9 jogos, o time não fez gol em 6. Claro que tem responsabilidade dele, evidentemente. Mas se você for olhando, qual é a solução? É o Pedrinho no ataque junto com o Emerson e o Jadson joga onde? É o Jadson no ataque junto com o Pedrinho para reproduzir o que era Rodriguinho e Jadson no primeiro semestre, mas não tem um atacante, não tem um centroavante. Então não é muito simples criar essa condição do Corinthians ser letal e vai precisar ser contra o Cruzeiro. Será que o Eugênio consegue enxergar aí uma possibilidade? Qual é a possibilidade, a chance, a alternativa? Eu vejo que realmente é uma carência na posição, não tem esse matador, né, no time do Corinthians. Mas para mim o principal problema é você chegar em bloco ao ataque. Se você chega com 2, 3, você não vai fazer a finalização. E o que o Corinthians tem feito na maioria dos jogos é isso. Chega com 2, 3, vai até a intermediária e volta a bola. O time como um todo precisa estar imbuído do espírito ofensivo. E nesse jogo ele vai estar necessariamente para ser campeão, precisa fazer pelo menos um gol. Se a gente olhar contra o Santos, entrou com a escalação reserva para empatar ou perder de pouco. Foi assim. Contra o Cruzeiro foi com o time titular com a mesma ambição. O Corinthians não tem jogado para ganhar o jogo. O Corinthians tem jogado para não perder. E aí não faz gol. É isso. Agora, quarta-feira tem que mudar isso. Tem que fazer gol. Como mudar? O time tem que subir. O posicionamento médio do time do Corinthians tem que ser no campo ofensivo. Para que, como foi contra o Flamengo, o lateral esquerdo, Danilo Avelar, aliás, não só contra o Flamengo, contra o Sport também, entre numa diagonal e faça um gol. Para que o Jadson, num chute de fora da área, faça um gol. Para que o Matheus Vital possa infiltrar. Errou um chute lá contra o Santos, faz parte, e tentar fazer um gol também, para que o Romero apareça como uma opção de gol. Então, o Corinthians precisa, ou o time, posicionar-se no campo de ataque, o que não tem feito. E a partir daí, vai ter volume, vai ter gente para finalizar. Uma hora um, outra hora outro jogador. O que eu acho é que uma arma como o Pedrinho, das principais do Corinthians em termos de finalização, não pode ficar fora do time num jogo como esse. Porque ele tem um chute de fora da área, que é raro no futebol brasileiro, com qualidade. E esse chute, como foi contra o Flamengo, pode ser um chute decisivo. Não dá para guardar essa arma para esperar o segundo tempo. Ele tem que estar no campo. Ele tem que estar no jogo, porque tem habilidade, porque tem o drible, porque numa jogada individual pode sim resolver uma partida e essa arma não pode ser guardada. O Corinthians precisa querer ganhar o jogo. Isso significa subir o seu time agora, tomando a devida precaução, porque o Cruzeiro, nós sabemos, é muito forte no contra-ataque. É pelo que o Caetano falou e está lá acompanhando, e também a nossa equipe de produção que está lá no Corinthians, a tendência não deve fugir de Romero, mais adiantado, ou Emerson Sheik. Deve ser, a não ser que o Jair apronte alguma surpresa. João, uma vez eu estava assistindo o meu time de coração jogar, e aí o treinador pegou e botou o Rafael Vaz de centroavante. Eu me lembro disso. Um jogo da Copa do Brasil. Me lembro. E ele fez o gol da vitória e da classificação. O CRB. Por que eu estou falando isso? Porque o Jair Ventura é bem pago e muito bem pago para treinar o Corinthians, certo? Nossa função aqui é de achismo, né? A gente acha de comentar. Mas a função dele é treinar e escalar. Quem sabe ele não encontra uma alternativa, porque ele está lá vendo todos os dias os treinamentos, uma alternativa dentro dos inscritos na Copa do Brasil que possa surpreender. Agora, eu te garanto, garantia é meio complicado, mas eu acho pouco provável que se ele repetir o que ele tem feito nos últimos jogos, seja com o Pedrinho, que é craque de bola e pode desmontar a defesa do Cruzeiro, pode, tem qualidade para isso, mas seja com o Pedrinho, jogadores de imposição física baixa, com o Jadson, com o Romero, com o Cleiton. Olha o ataque do Corinthians, esse ataque não pode fazer um gol de cabeça. Não. Na defesa de Léo e Dedé, que ganha tudo por cima. Só se o Léo Santos virar atacante. Né? Não, eu tô tentando aqui imaginar uma possibilidade. Por cima não vai dar, não. Por cima não dá.
Claro que o jogo não é só por cima. O jogo não é só de bola aérea. Mas é uma possibilidade. Mas é uma possibilidade. São alternativas que eu acho que o Jair não tá testando, não tá tentando. Né? Ele tá muito pragmático naquele esquema do 4-6-0 e que jogando por uma bola e que isso, numa final, funciona pouco. O Quesada tem dado uma opção aqui interessante. Não sei também se na prática funcionaria, mas colocar o Danilo lá, enfiadão. Já jogou assim com o Tite. Na final contra o Boca, ele e o Emerson, em determinados momentos do jogo, eram um centroavante. 2012, 6 anos. Não, gente, mas eu tenho que analisar dentro do elenco que o Corinthians tem agora. Imaginar o Danilo titular no time do Corinthians. Então, mas veja só, eu tô tentando viajar. A gente chegou à conclusão que o Casim não dá, porque ele não tá aí. O Matheus Matias não foi aproveitar, jogou um jogo só, um amistoso, e fez um gol. E não é esse, já jogou pelo ABC. O Roger já defendeu o Internacional. O Jonatas tem medo, Eugênio, ele tem medo de jogar no Corinthians. Ele deu uma declaração ele falou que tá com receio de jogar, ele não tá sem confiança. O cara que não tem confiança é porque tá com receio. Quem tem receio é porque tem medo. Então ele tem medo, traduzindo, ele tem medo de jogar com a camisa do Corinthians. Então você tem que achar um cara, tem que traduzir o que os caras falam. Você tem que achar um jogador dentro do elenco que possa fazer isso, que o Edmundo tá defendendo, que eu já tô defendendo um tempão, que é tentar jogar entre os zagueiros. Eu só vejo um cara para fazer isso. O Danilo. É o Danilo, que não tem a estatura dos dois zagueiros do Cruzeiro, mas é um cara que na bola aérea pode, de repente, interessante. Ele aguenta, por exemplo, uns 70 minutos de jogo? Eu também Por que não? 75? Não, mas você pode colocá-lo no início do jogo e fazer a troca no segundo tempo. O que eu mais acredito... Ou deixar para o segundo tempo. O que eu mais acredito, assim, com toda a dificuldade que existe, você vai entender. O que eu mais acredito é numa formação que tenha Romero, Pedrinho, Cleison e Jadson. Sim. E que você tenha a movimentação. Para hora o Romero vai ser o centroavante, hora vai ser Pedrinho com o Jadson na frente, para rodar atrás dos volantes e tentar achar o espaço. E em alguns momentos você invadir com os 4 pelo lado. Ou com os laterais. Com os laterais também, para você tentar matar a sobra do Cruzeiro e jogar 4 contra 4 lá em cima, para afogar o time do Cruzeiro lá dentro. Levando em conta que a defesa do Cruzeiro joga muito bem posicionada, que bloqueia muito bem os dois lados do campo, que joga com espaços de 8, 9 metros entre a linha da defesa e a linha do meio campo, e que a alternativa é a movimentação confundir a defesa adversária. Tem uma questão da defesa do Cruzeiro. O Egídio está fora, não está? Não vai jogar. O Egídio estar fora é um problema seríssimo para a defesa do Cruzeiro. Ele não tem um reserva de um nível parecido. E é uma questão para o Corinthians explorar. Podia colocar o Pedrinho ali. Ele pode jogar o Pedrinho ali, pode jogar o Roger. Não, mas a formação é essa que a gente está falando. Ele vai repetir a escalação do jogo contra o Flamengo na vitória por 2-1. Quando foi a última vez, essa é a referência que ele tem. É o que deu certo. Você não tem um homem de área, você vai revezar. Cada hora é um que vai entrar ali. Porque o Romero já foi colocado nessa posição de centroavante, mas quando você tira o Romero daquela ala, seja direita ou esquerda, em que ele ajuda muito o Avelar ou o Wagner, pelo menos até você fazer perde gol, esse cara ali pela ala. Pelo menos até fazer um gol, o Corinthians não tem que se preocupar com a marcação. Ele tem que abafar, como eu disse aqui, afogar o Cruzeiro no campo de defesa. Então não tem essa do Romero voltar para ajudar o lateral. Ele tem que estar lá em cima. Mas o contragolpe do Cruzeiro, ficar esperto com o contragolpe. Precisa marcar pelo menos um gol. Falando, desculpa, Eugênio. Não, é isso. O Corinthians precisa marcar um gol, né, Eugênio? Pelo É verdade. menos. Se não marcar um gol, o Cruzeiro vai ser campeão.